Olá, 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 professor Irineu, mais uma vez com você aqui no Nova Concursos, o nosso projeto do zero ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, uma questão que sempre nos colocam aí, os alunos sempre me perguntam e também perguntam aí para o pessoal do Nova, é o seguinte, professor, o concurso do TJ é só para escrevente técnico do Judiciário? Então vamos lá, na verdade é o seguinte, o TJ, ele é composto aí por dois grandes braços, tá bom? Vai aparecer para você o fluxograma aí na sua tela, dois grandes braços. O primeiro são os magistrados, que é a primeira carreira, e a segunda são os servidores do judiciário. Os magistrados, nós temos aí dois cargos, os desembargadores, que trabalham perante o segundo grau de jurisdição, tá bom? E o juiz de direito, que trabalha perante o primeiro grau de jurisdição. Mas o que interessa para nós aqui na nossa aula de hoje são os servidores ou serventuários da justiça, tá bom? No total eu trouxe para vocês quatro, existem outros, mas eu trouxe aqui para vocês quatro dos principais servidores da justiça. Vamos lá. O cargo que você está prestando é o primeiro, escrevente técnico do judiciário, mas existem outros, ó, oficial de justiça, é um exemplo, psicólogo é outro exemplo, assistente social. Então perceba, o cargo de escrevente técnico judiciário é um dos cargos do Tribunal de Justiça, tá bom? Então, quando o TJ abriu o concurso para escrevente técnico do Judiciário, é um dos cargos de serventuários da Justiça. Diga-se passagem que dos cargos de serventuários, ele é o mais importante, é o que tem o maior número, ele está presente em todos os fóruns, sem exceção, tá bom? E aqui eu trouxe para você um sumário, um resumo das principais atribuições do escrevente técnico do judiciário. Vamos ver quais são aí as suas atribuições? Primeiro, executar atividades relacionadas à organização dos serviços, que envolve as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça. Então perceba, toda essa parte de organização técnica e organização administrativa para que o judiciário atinja a sua finalidade, atinja a sua função, vai ser por você organizada, desde auxiliar o juiz na audiência, é a função aqui do escrevente de sala, assim como auxiliar aí nas diversas funções de expedição de documento, confecção de outras informações ligadas à atribuição do TJ, tá bom? Depois, segundo, dar andamento em processos judiciais e processos administrativos. Então, vocês vão auxiliar o magistrado a dar alguns andamentos e realizar outros de forma sozinha, de forma autônoma, de acordo com as regras internas e administrativas do tribunal, tá bom? Outra função, que é importante também, na pandemia ficou um pouquinho prejudicado, mas é uma função relevante, que é atender o público interno e o público externo do tribunal. Aqui você tem advogados, defensores, membros do Ministério Público, você tem ali delegados de polícia, você tem funcionários da polícia, você tem também a população em geral que vem buscar informações dentro do Tribunal de Justiça, dentro das unidades do TJ, e você passa a ser responsável por auxiliar nesses atendimentos, tá bom? Depois, elaborar e conferir documentos. Diversos documentos aí são expedidos pelo tribunal, tá bom? Um dos documentos que é muito expedido hoje é a certidão de objeto e pé, tá bom? A certidão de objeto e pé, ela aponta qual é o objeto de um processo, em que pé esse processo está, qual é a tramitação dele. Então essa certidão aí é um dos exemplos dos documentos que são expedidos pelos nossos servidores. Por exemplo, mandato de citação, alvará de prisão, mandado de prisão, alvará de soltura, salvo-conduto, tem diversos documentos aí que são expedidos pelos escreventes técnicos do judiciário. Depois, uma outra função é controlar e guardar os materiais de expediente, tá bom? Controlar a guarda desses materiais. O expediente, aí, são os processos, são os documentos que tramitam dentro do tribunal, então você tem uma função aí de
guardar esse documento. É importante aí que você seja bem organizado, tá bom? Se você não for, fique tranquilo, você vai aprendendo aí a ser organizado dentro do tribunal, porque você precisa ter uma organização razoavelmente adequada para que você consiga localizar aqueles diversos documentos solicitados a você, tá bom? Depois disso, atualizar quanto à legislação pertinente à área de atuação e as normas internas. Isso aqui é importante, tá bom? A atualização dos funcionários. Cada vez mais isso fica evidente dentro das nossas atribuições, tá bom? Então perceba, cada servidor ele acaba fazendo carreira em um ramo diferente do tribunal. Alguns vão seguir aí as suas funções na área criminal, outros vão seguir as suas funções na civil, outros vão seguir aí as suas funções perante aí a vara da Fazenda Pública. Cada um vai seguir aí um ramo diferente da ciência jurídica, tá bom? Dentro do tribunal. Mas é importante você sempre ficar antenado às diversas atualizações. Pensando aí nessas atualizações, existem duas escolas dentro do Tribunal de Justiça que fazem parte aí dessa proposta de atualização dos servidores. A primeira é a Escola Judicial dos Servidores do TJ, a EJUS, tá bom? Eu mandei para vocês aqui o link deles, tá bom? Basta você clicar. E o segundo é a Escola Paulista da Magistratura, a famosa EPM, tá bom? Minha pós-graduação, eu tenho pós-graduação em processo penal, eu fiz aqui na EPM, aqui na Rua da Consolação, próximo aqui aos estúdios do Nova Concurso, tá bom? É muito interessante, vários cursos aí feitos nessas duas escolas, vocês não pagam, ou os valores que pagam são praticamente irrisórios para que você consiga aí se atualizar, tá bom? O Tribunal de Justiça, ele incentiva e fomenta aí esta formação dos nossos servidores, tá bom? Além disso, uma outra questão que sempre nos pergunta é, professor, quais são os requisitos básicos para que eu tome posse no concurso do TJ? E eu trouxe aqui para você. O primeiro requisito é você ser brasileiro nato, naturalizado, ou estar ali nas prerrogativas entregue aos portugueses na forma lá do artigo 12, parágrafo 1º, que é a reciprocidade entre brasileiros e portugueses, tá bom? Próximo requisito é ter 18 anos completos na data da posse. Isso aqui é um ponto importante. Você não precisa ter 18 anos completos quando você faz a prova primeira ou segunda fase. Na verdade, você precisa ter 18 anos completos na data da posse. Então, é possível que você tenha 17 anos, por exemplo, e esteja querendo estudar para o concurso do TJ. É possível? Sim, é possível aí sem nenhum problema, tá bom? Mas na data da posse, você tem que ter 18, senão você não toma posse. Depois, estar em dia com suas obrigações eleitorais, quitação eleitoral, tá bom? Você tem direitos políticos ativos e passivos. Estar em dia com o serviço militar obrigatório, aqui no caso dos homens, tá bom? Depois, não ter sido condenado por crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública, crimes contra a fé pública, crime contra os costumes e os crimes previstos na lei de drogas. Então, você não pode ter aí nenhuma dessas condenações, tá bom? Então, como é que o Tribunal de Justiça vai saber? Ele vai puxar aí uma folha de antecedentes criminais sua, famosa FA, tá bom? Vai puxar aí uma FA sua com o objetivo de saber se você tem alguma condenação. Se tiver condenação, infelizmente você não toma posse. Professor, eu tive uma condenação aí há muitos anos. Passou lá o período de 5 anos, posso prestar? Você pode, não tem problema. Ou se você fez aí o processo de reabilitação criminal também, não tem problema, mas não pode ter essa condenação ativa ainda, tá bom? Vamos lá. Depois disso, você também não pode ter sido condenado por improbidade administrativa, a Lei 8429 de 92, que inclusive é um dos conteúdos do seu edital, tá bom? Depois disso, ter concluído até a data da posse o ensino médio. Então, a formação acadêmica mínima é ter o ensino médio. Professor, eu tenho o ensino superior, eu tenho pós-graduação, tenho mestrado, doutorado, eu tenho aí o tecnólogo, eu tenho só o ensino médio, posso prestar? Pode. Aquilo que é a mais do que o mínimo não tem problema, mas a formação mínima que você tem que ter é o ensino médio concluído na data da
posse, tá bom? Então esse ponto aqui é bem interessante para você. Depois, gozar de boa saúde física e mental para o exercício das suas atribuições. Então você tem que ter uma saúde boa para que você consiga desenvolver as suas funções, tá bom? E esses são os nossos requisitos para você prestar a prova do Tribunal de Justiça. Requisitos mínimos, tá bom? Professor, pode ser que seja outros? Pode ser, porque caso, como o edital está pendente aí a sair nos próximos meses, pode acontecer de ter pequenas alterações, mas nada significativo, tá bom? Esses são os requisitos presentes aí em diversos outros editais, tá bom? Então esses são aí os nossos elementos relacionados ao cargo de escrevente técnico judiciário. Um prazer ter você conosco aqui no Nova Concurso. Clica no link aí que vai estar abaixo aqui do seu vídeo, pega o raio-x do TJ São Paulo, é um material top aí que nós montamos aí para você, falando tudo o que você precisa saber sobre o TJ São Paulo, tá bom? Siga o Nova nas redes sociais, curte o vídeo, compartilha aí, divulga o conhecimento para outras pessoas. Quiser também seguir o professor nas redes sociais, Irineu Ruiz, tá bom? Forte abraço, tchau, tchau, até o próximo encontro.